banda de rock em frente do parlamento dá o tom. A Austrália é um país jovem e descontraído. Tem o tamanho do Brasil, mas uma população quase 10 vezes menor. Foi colonizada por presidiários vindos da Inglaterra e em apenas 2 séculos atingiu um nível de vida altíssimo. No campo, muitas ovelhas, o maior rebanho do mundo. O litoral tem praias que são um sonho para jovens esportistas do mundo inteiro. A Austrália tem uma pequena área de floresta, só 14% do território, concentrados numa faixa que acompanha a costa no leste e no norte. 80% das árvores são eucaliptos. Existem mais de 600 espécies, espalhadas pelas várias regiões e climas do país. Condições de clima e localização geográfica diferentes criaram árvores também diferentes umas das outras. Mas nas florestas nativas, nunca se encontram muitas dessas espécies reunidas de uma só vez. Em geral, cada floresta tem só 3 ou 4 tipos de eucaliptos diferentes. Para se ver uma diversidade maior, é preciso vir a um lugar como esse, o Jardim Botânico de Canberra, a capital da Austrália. E mesmo aqui, nós só encontramos cerca de 100 das mais de 600 espécies de eucalipto. E olha que isso já é suficiente para dar muitas surpresas para a gente. Porque além de árvores altas como essa, parecidas com aquelas que a gente está acostumado a ver no Brasil, a gente acaba descobrindo que existem eucaliptos completamente diferentes. Anões, como esses aqui. Como aquela árvore ali, que tem 13 anos de idade e dificilmente vai passar desse tamanho. E de mais a mais, não tem a menor cara de eucalipto. Mas é. E aqui no Jardim Botânico aparecem outras variações, com muitos troncos saindo de uma mesma raiz. Arvorezinhas pequenas e finas. Ou essa grandona, clara e cheia de galhos. O que reúne tantas plantas diferentes no gênero eucalipto são as flores. Abertas, elas podem variar de cor, mas em botão, todas têm uma capinha protetora. Eucalipto quer dizer isso, bem coberto. Os frutos que vêm depois também são parecidos em todas as espécies. Eles têm sempre o formato de cálice. Tem feira de artesanato na Austrália? É claro que tem. Esse dia aqui em Melbourne é aquilo que no Brasil nós chamamos de um domingão. Agora, tem eucalipto na feira de artesanato aqui da Austrália? É lógico que tem. Olha essa barraca aqui que nós descobrimos. Tudo que a gente vê por aqui, esses colares, os brincos, os broches, quase tudo é feito de eucalipto, dos frutos, das folhas, de tudo que sai do eucalipto. O dono da barraca e o artista que faz essas coisas é esse moço aí, o Stan. Hi, Mum. Por que, Stan? Por que o eucalipto? Why what? Why not? Por que não, ele responde. Australian. O Stan conta que faz isso há 10 anos. O eucalipto é nativo da Austrália e os turistas gostam. Yeah, Related with your country? yeah. For the tourists. 50,000 years we lived in peace, a land of man was free to wander. 50,000 years in the spirit of dreamtime, the white man came and pulled it down under. The white man came and pulled it down under. Os aborígenes, primeiros habitantes da Austrália, usavam mais o eucalipto. Estas são peças de museu. Tem até canoa. Hoje, os aborígenes são muito poucos. Restaram as florestas onde eles viviam. Essas florestas nativas ganharam maior importância depois que o eucalipto começou a ser plantado com fins econômicos em outras partes do mundo. A floresta que nós estamos sobrevoando na costa leste da Austrália é muito procurada para a coleta de sementes. Este tiro assustador, este homem que parece um caçador, na verdade não representam nenhuma ameaça para a fauna australiana. Porque este homem não é um caçador. Ele é um colhedor de sementes. Sementes de eucalipto. Porque aqui na Austrália é assim que se faz. As sementes são colhidas a tiro.
Um tiro só? Já foi suficiente para derrubar? Foi um tiro só? Não, foram 2 tiros. Um aqui e outro aqui. Aqui está o primeiro tiro. E aqui o outro que atravessou. O Dave explica que tem sempre que dar mais de um tiro porque derruba galhos grandes. Os pequenos ficariam presos na folhagem. A árvore não fica prejudicada porque se regenera. As sementes australianas de eucalipto são usadas para pesquisa no mundo inteiro. A coleta de hoje está sendo acompanhada por um grupo de engenheiros florestais e agrônomos de empresas brasileiras. Moacir Fantini, da Clabin, Edgar Campinhos, da Aracruz, Gustavo Bessa, da Vale do Rio Doce e Reginaldo Conde, da Emater do Espírito Santo. Qual a importância de se vir aqui pessoalmente acompanhar um trabalho como esse? Já estive aqui várias vezes, iniciamos nosso trabalho de introdução de material genético puro no nosso trabalho a partir de 1973. E nós podemos considerar que foi decisivo para o sucesso da nossa empresa, né? A introdução desse material puro, pela criação de árvores adequadas à região, madeira de alta qualidade e florestas produzindo mais volume. Agora, a dúvida que fica é com relação à árvore, né? Realmente não é um pouco agressivo demais, quer dizer, esse tiro? Reginaldo, como é que é lá na sua terra? Como é que os capixabas fazem? Sobe nas árvores, sobe nas árvores, e quando você olha o tamanho de uma árvore dessa aí, você vê o risco, né, da pessoa que vai colher a semente. Né? Eu não poderia, por exemplo, esperar a semente cair no chão? A semente de eucalipto é muito pequena e se a cápsula se abre, ela se perde no chão. Você tem que olhar o fruto maduro e adequadamente fazer a extração da semente, não pode misturar com outra planta. Você precisa exatamente do material daquela árvore que você escolheu. Na Austrália, um colhedor de sementes como o Dave Lee precisa entender de árvores e ser registrado no serviço florestal. Depois de derrubar o galho, ele anota os dados da árvore. A espécie, o tamanho, a idade, tudo. Aí vem o trabalho de recolher os ramos com os frutos. Essa é a maneira que nós fazemos no Brasil depois que o galho foi colhido da árvore, o galho foi derrubado. Aí daqui pra frente o sistema é praticamente igual. É, muito semelhante. Muito semelhante a essa operação que está sendo feita aqui. O que diferencia é só o jeito que o galho chegou aqui embaixo. Hã? A diferença é o jeito que o galho chegou aqui embaixo. Exatamente. Vida de colhedora no meio do mato. O carro faz as vezes de casa, todo equipado. Dá até para preparar o chá na hora do almoço. Por que será que o Dave, que tem curso superior e trabalhava no ar-condicionado, optou por essa vida? Dá mais dinheiro, eu pergunto? Better paid? No, it's not. Dá mais prazer, ele diz. For me, it's more enjoyable. Da floresta, os ramos vão para a estufa. É para secar os frutos do eucalipto e liberar as sementes que estão dentro deles. As sementes são os pontinhos pretos. O resto é palha. Quase todas as florestas da Austrália pertencem ao Estado. Tudo que se recolhe nelas vai para uma central em Canberra, a capital do país. Este centro faz parte da grande organização de pesquisa da Austrália, que abrange todos os ramos da tecnologia moderna e emprega 2.500 cientistas. Este é o professor Lindsay Pryor, um dos mais famosos botânicos do mundo. Foi ele que identificou uma espécie chamada Urophila, que se tornou fundamental para a pesquisa do eucalipto no Brasil. Ele está acostumado a trocar informações com os brasileiros. Já visitou várias vezes o nosso país e diz que ensinou, mas também aprendeu. O senhor aprendeu português também? Acho que a única coisa que eu sei falar é muito obrigado. Tá muito bom. Muito obrigado também. As sementes que vêm para cá recebem tratamento e são testadas quanto à germinação. Depois são registradas no computador. O primeiro cuidado do comprador de sementes de eucalipto é a geografia.
O chefe do setor põe logo os mapas na mesa. O importante é não perder de vista a linha do Equador. A posição do Brasil em relação a ela é muito parecida com a do conjunto formado pela Indonésia e a Austrália. O movimento do mapa mostra que as latitudes, as distâncias em relação ao Equador, que tem muita influência no clima e no ritmo das estações do ano, são as mesmas dos dois lados do mundo. As melhores sementes para cada região do Brasil são, em princípio, as que vêm de latitudes semelhantes no país de origem. O grande movimento de brasileiros aqui nesse serviço foi no final da década de 70, começo da década de 80. Entre 10 a 15 anos atrás. Nos últimos tempos, esse movimento diminuiu, como me contava aqui o Steve, que é o chefe desse serviço de entrega de sementes. O que aconteceu? Quer dizer, o Brasil deixou de depender tanto da Austrália para isso? O Steve diz que o movimento de brasileiros diminuiu porque eles já têm a maior parte do material que precisam para pesquisa. Hoje, outros países já seguem o exemplo do Brasil, como a China, Indonésia e a Índia. Escolhida a semente, é só mandar buscar no estoque e levar para casa. Em 1913, aconteceu uma cena muito parecida com essa que a gente está vendo agora. Um técnico brasileiro veio até a Austrália à procura de sementes de eucalipto. As sementes que ele levou, e foi a primeira vez que isso aconteceu, acabaram sendo fundamentais e decisivas para a história do eucalipto no Brasil. Ainda hoje, aqui na Austrália, há registros da passagem do engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade. A maior e mais antiga cidade da Austrália, principal centro cultural do país, mantém ainda hoje ruas inteiras com casas construídas no século passado, ao lado de uma ópera, que é um dos prédios modernos mais famosos em todo o mundo. O Jardim Botânico fica num lugar privilegiado, bem na entrada da Baía de Sydney. Foi instalado na área em que a cidade nasceu e ainda conserva uma fileira de árvores com 200 anos de idade. Elas ladeavam, originalmente, a primeira rua do mundo arborizada com eucalipto. Foi deste lugar, deste Jardim Botânico, que Navarro de Andrade levou para o Brasil as sementes de 150 espécies de eucalipto. Essas sementes foram o pontapé inicial, o ponto de partida para a grande expansão que essa árvore teve no Brasil nos últimos 80 anos. A história do eucalipto no Brasil em seus primeiros tempos, no início deste século, segue as estradas de ferro de São Paulo. O primeiro grande interesse pela árvore foi para servir de combustível, de lenha às locomotivas daquela época. Só mais tarde é que ele acabou servindo, inclusive, para fazer dormentes, essas vigas de madeira que sustentam as linhas. O agrônomo Navarro de Andrade era o encarregado de produzir lenha para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Testou dezenas de espécies brasileiras e estrangeiras e optou pelo eucalipto, árvore de crescimento mais rápido. Este é o Horto de Rio Claro, em São Paulo. Aqui, as árvores mais antigas foram plantadas por Navarro de Andrade, com as sementes que ele trouxe da Austrália. Ele também fundou, dentro do horto, um museu que guarda documentos dos primeiros tempos do eucalipto no Brasil e informações sobre seus produtos e suas pragas. Na casa onde Navarro viveu quase 30 anos, o escritório reflete uma paixão. De alto a baixo, é tudo eucalipto. Hoje, a principal atividade do Horto de Rio Claro é a produção de dormentes para a ferrovia. Mas para a pesquisa,
O importante aqui são aqueles eucaliptos plantados no início do século. Ainda restam 80 das espécies que Navarro de Andrade foi buscar na Austrália. A grande maioria dessas árvores nunca teve grande uso comercial no Brasil. É o caso, por exemplo, desse eucalipto. O nome dele é Microcoris. Até agora ele não foi usado aqui no Brasil. Mas existe uma árvore como essa aqui em Rio Claro, em ótimo estado, e que inclusive já foi marcada, olha, com essa plaquinha, para ser usada possivelmente para coleta de sementes. Agora, mano, para que manter essas árvores todas, né? Se até hoje elas não tiveram uso nenhum. Ela não teve grande uso, mas ela ainda pode vir a ser muito usada no futuro. Esse eucalipto, por exemplo, ele pode ser muito utilizado para móveis, para caibros, ricotas, ripas e para uma série de outros usos, principalmente na construção civil. Quer dizer, no momento em que se precisar estudar um determinado tipo de eucalipto para um outro uso que não existe hoje, é possível vir aqui a Rio Claro e conseguir a informação. Exatamente. Não só a informação, como nós temos as árvores boas para a coleta de sementes. Quer dizer, existe um banco genético de eucalipto tão grande como esse fora da Austrália? Que eu conheça, não. O trabalho de Navarro de Andrade continua. Vamos saber o que os pesquisadores de hoje fazem com as sementes que vão buscar na Austrália. Agora estamos no Paraná, no Centro de Pesquisas Florestais da Klabin, uma indústria de papel. O engenheiro florestal Moacir Fantini está chegando com o precioso pacotinho que trouxe de Canberra. Ô Ivone, o que está se fazendo? Ele está se colocando uma sementinha em cada tubinho desse. Exatamente. Nós estamos plantando essas sementes para produzir mudas que serão utilizadas em teste. Agora, no caso aqui, qual o tipo de eucalipto que é? Nós estamos trabalhando aqui com o eucalipto saligna. Saligna. Exatamente. Trazido lá da Austrália. Trazido lá da Austrália. São sementes de eucalipto saligna adaptadas às condições de frio. É o que nós estamos testando. Trabalho paciente e demorado. Anos e anos acompanhando a adaptação e o desenvolvimento das árvores, como estas, que estão passando por uma última avaliação no 6º ano de vida. 25, Ivone. O que exatamente se avalia, né? Quer dizer, a que tipo de resultado vocês esperam chegar? Para se determinar quais são as melhores árvores introduzidas a partir de sementes trazidas da Austrália, as primeiras medidas tomadas são o diâmetro e a altura. E a partir desses dois valores é que vão ser feitos uma série de cálculos para se determinar quais são realmente as melhores árvores. As árvores melhores são reservadas para a coleta de sementes. São árvores mães e já ganharam mais espaço entre si, para facilitar o desenvolvimento da copa e das sementes lá em cima. O desafio desses 30, 40 metros de altura é grande, mas os colhedores de semente trabalham bem equipados. Tem capacete, esporões de aço nos pés e um complicado sistema de correias de segurança. Tudo para facilitar a escalada. E para evitar que uma surpresa vire acidente. As sementes colhidas lá em cima vão servir para grandes plantios, em ritmo industrial. Existe até máquina de plantar. As pequenas sementes de eucalipto colocadas nessas cavidades são sugadas por um sistema de agulhas, que funciona a vácuo. Os tubinhos cheios de terra, preparados para o plantio, passam de um lado. O conjunto de agulhas se desloca trazendo as sementes, que são despejadas no lugar exato. As bandejas seguem adiante. Com esta máquina, dá para semear mais de 200.000 mudas por dia. Depois, o desenvolvimento das sementes até virarem mudas segue o mesmo ritmo industrial. As bandejas semeadas entram por um lado da casa de vegetação. Nestas bancadas, elas vão avançando aos poucos, à medida que se desenvolvem, dia a dia, semana a semana. O processo lembra de uma linha de montagem de uma indústria. Só que aqui nós temos uma linha de crescimento.
de desenvolvimento. Depois daquela primeira fase de germinação lá dentro, as mudinhas vêm para essa segunda fase. Aqui elas já ganharam mais espaço para crescer dentro da bandeja. Metade delas foi retirada. E elas ainda têm um pouco de sombra. Elas têm ainda essa cobertura aqui. Só depois de 45 dias é que elas vão para o sol de uma vez. Aí mais 45 dias e elas já estão assim, prontinhas para irem para o campo. Foi com estruturas de produção desse tipo que o Brasil se transformou no maior plantador de eucalipto do mundo. Mas, surpreendentemente, ainda é pouco diante do volume de madeira que o país precisa. Reflorestamento. Esse foi o nome que se deu ao plantio de eucalipto no Brasil e que serviu, inclusive, para justificar muitos incentivos de órgãos oficiais nessa área. A palavra reflorestar dá a ideia de repor o que existia em algum lugar. O que não vale para o caso do eucalipto no Brasil. É uma árvore estrangeira. Reflorestar com eucalipto só se for do outro lado do mundo. Agora nós estamos a quase 20 mil quilômetros do Brasil, na Austrália, a pátria do eucalipto. Desde essa parte embaixo e subindo pelos morros, quase tudo que se vê aqui é eucalipto. Mas existem também outras espécies que convivem com ele. Acácias, casuarinas, palmeiras, até araucárias, parentes das que existem no sul do Brasil. São florestas habitadas por uma fauna peculiar, como este bicho, o coala, que se alimenta exclusivamente com folhas de eucalipto, além de muitas espécies de cangurus. É claro que no Brasil, não sendo uma árvore nativa, o eucalipto nunca vai poder formar um ambiente como esse. Por isso, para nós, ele será sempre apenas uma árvore de florestamento, para formar florestas plantadas.